Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Mais uma vez, aqui estamos, para chegar até vocês, trazendo uma série de informações sobre o nosso setor mineral. Primeiro, eu gostaria, mais uma vez, de pedir para vocês, se inscrevam no canal Mineral, não deixem de assistir os nossos programas, são vários programas. Nós temos a Suzy, que aqui vai estar com a gente, a Marta Freitas, o João César Pinheiro, o Reginaldo Inácio, o Lorival Andrade, e a Sexta Mineral. Não deixe de assistir e dar joinha e repassar para outras pessoas. Hoje, dia 22 de abril, é uma continuidade até do programa tão interessante que nós tivemos no dia 15, há uma semana, na sexta-feira passada. Só um detalhe, eu não sei se vocês estão escutando um sino. É que eu estou em São João del Rei. Minha esposa é aqui da cidade e tem Igreja Paraná por aqui. Então, os sinos, é o sino das 6 horas, 18 horas que está batendo aqui. Bem, hoje, então, como eu estava dizendo, as duas colegas nossas, a Cisneia e a Suzy, elas gravaram suas opiniões, posições sobre ideais e ideias na formação delas como profissionais da geologia, do trabalho, delas como geólogas, mulheres, num tipo de ambiente que é tão forte a presença masculina. Então, nós, nessa semana, nós recebemos algumas perguntas para essas nossas duas colegas. As perguntas são de 3 colegas, companheiros, amigas nossas, que nós vamos estar passando. E mandou o Lanise Santos, que é uma engenheira civil de Brasília, uma enorme experiência em trabalhos com populações tradicionais. Uma outra, teve perguntas para as duas colegas nossas. Da Ana Paula, que é geóloga do Serviço Geológico do Brasil, CGRM, e tem trabalhado muito com mapeamento básico, inclusive no sul do Pará. E uma terceira pergunta que são feitas é pelo Lorival Andrade, que é um companheiro, um amigo, que inclusive compartilha comigo nesse trabalho que temos feito aqui do canal Mineral. Então, essas 3 perguntas que vão, as 3 pessoas que vão estar fazendo perguntas, depois vão ser respondidas por cada uma das duas, a Suzy e a Cisneia, tá? Seja em função das perguntas, seja também outras questões que elas queiram levantar, tá? Tentando mais ou menos nos organizar, 10, 15 minutos cada. Aí depois, aqueles, se estiverem nos escutando, quiserem também levantar alguma questão, por favor, não deixe passar essas questões, tá? Que aí, para finalizar, a gente faria são últimas respostas, questionamentos, que venham até nós. Tá? E aí a gente encerraria o nosso prazo aqui até 19 horas. Tá? Então, até 19 horas nós vamos estar encerrando mais essa conversa nossa da Sexta-feira Mineral. Tá? E eu agradeço aí ao Marco Lobos, que é o nosso web designer, que tão bem, com tanta arte, tem encaminhado esse trabalho que a gente faz. Tá? Então, ô Marcos, antes até da apresentação dela, elas vão se apresentar depois. Primeiro a gente escuta as perguntas. E depois, primeiro a Cisneia e depois a Suzy responde às questões que forem levantadas, se apresentando e falando um pouco sobre essas questões que nós estamos colocando aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, Marcos. É você para colocar
tarde, professor Cláudio, professora Suzy e a Cisneia. É um grande prazer estar com vocês. E minha primeira pergunta vai para a professora Suzy. Eu gostaria de saber se, ao longo de todos esses anos de trabalho, se tem um momento que foi marcante, que você disse que valeu a pena fazer geologia, que você estava no lugar certo, no momento certo. E a outra pergunta também vai para a Suzy. Eu queria saber se em algum momento, Suzy, você, enquanto mulher, você teve sua fala cancelada em algum congresso, em alguma reunião. Nós sabemos que quando nós somos mulheres e colocamos uma posição certa, na hora correta, às vezes a gente não é considerada. E para a Cisneia, eu gostaria de dar os parabéns. Acho que é muito importante ter uma pessoa indígena trabalhando pela causa indígena com muita propriedade. E eu queria saber se você faz parte de alguma instituição de pesquisa ou se você, se existe algum programa ou se existe algum grupo de trabalho, se você participa de algum grupo de trabalho que tem como pauta a questão da invasão das terras indígenas por garimpeiros. E, nesse caso, a gente sabe que a gente tem muita luta pela frente e que talvez o próximo ano a gente precisa ter uma estratégia para as causas indígenas, que talvez venha a ser uma secretaria especial no órgão de governo federal. Grata, um prazer enorme. Olá a todos e todas que estão assistindo o canal Mineral. É uma alegria estar aqui, agradeço pelo convite e ainda mais para essas geólogas que são fonte de inspiração para todos nós. Parabenizo também o professor Cláudio pelo conteúdo desse canal, por essa iniciativa. Então, a minha pergunta, eu sou geóloga também, trabalho no Serviço Geológico do Brasil, com mapeamento geológico, lá no sudeste do Pará, e minha primeira pergunta vai para a professora Suzy, né? Fiz aqui uma anotação, assim, de quais os conteúdos, na opinião dela, precisam ser mais trabalhados no currículo dos cursos de Ciências da Terra, de modo a preparar futuros geólogos e geólogas para enfrentarem os desafios que o antropoceno impõe à humanidade e ao planeta. E por que a transdisciplinaridade e a participação das mulheres nos espaços de poder passam a ser preponderantes neste momento da história. E para a Cisneia, né? Para a Cisneia, considerando o tema maravilhoso do mestrado dela em etnogeoturismo, na UFAM, que ela está fazendo, né, no município de São Gabriel da Cachoeira, e trazendo também essa questão dos lugares sagrados, né, frente à vulnerabilidade ambiental, cultural e humana desses territórios, e também considerando as constituições de países, né, como o Estado Plurinacional da Bolívia, que reconhece a natureza como ser de direito, essa Pachamama, uma figura feminina, né? Então, Cisneia, na sua opinião, de que forma a cosmovisão indígena pode contribuir para a coerência nas decisões quanto ao uso e à ocupação dos territórios? Obrigada a todos e todas. Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos os ouvintes
a todos os participantes, a coordenação, a técnica e, claro, os nossos ouvintes do Canal Mineral, do programa Sexta Mineral. Dando continuidade na iniciativa muito legal, Ideias e Ideais, o que pensam as nossas geólogas, eu venho nesse programa também contribuir. O meu nome é Lorival Andrade, faço parte do canal, num programa que às vezes funciona, às vezes não, como agora está funcionando, que é o Comunique Ação Mineral. Minha pergunta é para as duas amigas, companheiras e referências da geologia feminina, para a Suzy e para a Cisneia. Primeira pergunta. Vocês duas foram formadas em períodos diferentes. Eu fui até antes de vocês, que eu sou da década de 70, mas a Suzy em 80 e a Cisneia já década de 90, anos 2000. Já. A pergunta é o seguinte, Suzy e Cisneia, na formação acadêmica que vocês tiveram, o trabalho focal da geologia, ele já tinha uma alternativa à geologia tradicional, assim como na agricultura, quando eu fiz agronomia, era só agricultura tradicional, NPK e muito veneno começando a ser aplicado. E em vocês, na formação? A geologia, já se discutia geologia social, comunitária, socioambiental, geologia para atender às demandas inicialmente da população brasileira? Ou era e continua sendo a geologia tradicional para atender às grandes empresas? A segunda pergunta, Suzy Cisneia, é o inverso dessa, é na atualidade. Na atualidade, você, a cada dia que vê, a geologia está mais e mais e mais transversalizada em tudo que existe, atividade que tem como matéria-prima os bens minerais, né? Assim sendo, a pergunta que eu faço a vocês, e que nesse momento é muito interessante, que até então fica uma alienação muito grande, quando aparece uma grande crise, a gente vai ver que tem uma série de questões que a gente, especialmente da guerra, onde abriu uma discussão nacional sobre a questão da falta de matéria-prima para os fertilizantes químicos. Sendo que não só a Suzy, não só a Cisneia, mas todo um geracional da geologia está vendo, e as empresas também estão querendo, né, especialmente o agribusiness, adotar a rochagem, o pó de rocha. Como é que vocês estão vendo e enfrentando do local que vocês trabalham, do local que vocês falam, e desse Brasil que tem uma necessidade premente da gente ficar livre dessas dependências, tanto a dependência de comprar aquilo que nós não extraímos, que nós temos, como também a dependência daquilo que nós estamos vendendo a preço muito barato, e depois temos que comprar os beneficiados. Como é que é essa contradição lá da formação e do dia a dia hoje do trabalho de vocês como geóloga? É isso aí. Bem, eu acho que nós tivemos 3 conjuntos de perguntas que daria para muitos programas. Na realidade, eu acho que tanto Olanise, como Ana Paula, como Lorival, a quem, primeiramente, eu agradeço muito. Muito obrigado, Olanise. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Lorival. E vocês enriqueceram muito esse programa aqui, do ponto de vista das possibilidades de resposta dessas duas nossas colegas, porque eu não tenho dúvida, vocês levantaram questões essenciais. Tá? Eu nem vou me estender nisso, porque senão a gente gastaria aqui esse programa e o próximo, e eu tenho certeza que cada uma delas também. Tá? Vamos pensar em 10, 15 minutos cada uma, tá? Refletindo sobre essas questões que foram levantadas pelos nossos 3 colegas e outras questões que vocês acham importantes. Tá? Então, eu quando der 10 minutos, eu digo, são 10 minutos. Não é para terminar, mas é para tentar ter uma referência do ponto de vista de tempo. Tá? Então, vamos começar pela Cisneia, tá? E aí depois a gente teria a Suzy. Pode ser ou vocês preferem? Tá, tudo bem. Então, ok. A Suzy deu ok, a Cisneia não. Então vai ser assim mesmo.
Ok, então, primeiro a Cisneia. Cisneia, 10 minutos, tá? Eu aviso. E aí não é para encerrar, eu falei e encerrou. Não, mas é para ter uma referência para caminhar para o encerramento. Tá? Vamos lá. Cisneia com a palavra. Está bem. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Suzy. É sempre bom estar junto com vocês. Vocês sempre me passam uma segurança, né? Então, agradecer sempre o espaço que vocês têm me oportunizado, né? Desde que eu conheci vocês através da Febragel. E quanto às perguntas, né? Ótima participação da Olanise, da Ana Paula e do Lorival, né? Então, acho que são perguntas que norteiam, mas também que contribuem muito com o meu aprendizado, né? E cada pergunta, cada nova participação que eu tenho com vocês, eu sempre aprendo cada vez mais. Então, acredito que é sempre uma troca mútua, né? Então, acho que isso deve ser levado em consideração. Quanto à pergunta da Olanise, se eu participo de alguma instituição de pesquisa, eu sou mestranda, né, do curso de Geologia da UFAM, e eu estou com essa dissertação, né, de mestrado, que é Geodiversidade e Cultura, e onde eu estou desenvolvendo essa pesquisa, né, que é fazer essa relação do patrimônio cultural, que é do meu povo, da Sana, com o patrimônio geológico ou os elementos da geodiversidade, né? E quanto ao trabalho de pesquisa, se eu participo de algum grupo de trabalho sobre evasão por atividade garimpeira em terras indígenas, eu ainda não participo, né? Eu estou aqui no Amazonas, sou de São Gabriel da Cachoeira, e aqui no Amazonas, aqui na minha região, né, que é a região do Rio Negro, Baixo, Médio e Alto Rio Negro, a gente não tem tão forte essa ação do garimpo, mas o movimento indígena do Rio Negro, ele já está atento, inclusive, ao movimento, um dos movimentos indígenas mais fortes que tem no Brasil é aqui do Alto Rio Negro, e acredito que a região do Rio Negro é uma das regiões que está mais preservada em relação a sua cultura, seus territórios como terras já demarcadas e homologadas, né? E assim, quando a Olanise me fez essa pergunta, me veio uma questão muito forte, né? Como que nós da geologia estamos o quanto nós estamos sensíveis a isso, né? Ela falou de uma possibilidade da criação de uma secretaria, né, para esses assuntos. Eu acho que isso é muito válido. Eu acredito que é muito importante de nós, profissionais da geologia, que temos essa sensibilidade de nos aproximarmos das instituições indigenistas. Por que eu digo isso? Porque são poucos os profissionais geólogos indígenas ou engenheiro de minas ou alguém que trate dessa questão da mineração, seja ela convencional, seja ela garimpo, seja ela ilegal, né, como a gente sabe que existe. Então, são poucas as lideranças indígenas que estão envolvidas ou que se sentem à vontade para tratar dessa temática tão sensível. Eu acredito que durante todo esse tempo que a gente vem falando sobre mineração em terra indígena, a gente quase não conseguiu trazer lideranças para a discussão. Por quê? Porque justamente há esse distanciamento, né? Então, mas eu acredito que agora, eu até falei quando eu estive, através do trabalho, né, que eu desenvolvo, eu trabalho numa Secretaria de Estado, a gente desenvolve muito trabalho dentro das terras indígenas, eu atuo diretamente na faixa de fronteira. E como a maioria dos territórios indígenas aqui no Amazonas, elas se concentram na faixa de fronteira, então a gente acaba tendo muita atuação e a gente acaba tendo essa proximidade com as instituições indigenistas, né? Inclusive, eu até falei para eles, né? Eu acabei dizendo que eles podem contar com a Febragel, com os profissionais como vocês, para estarem futuramente, né? Eu acredito que a gente ainda está muito atrasado, mas eu acho que ainda vale a pena a gente se unir realmente, conversar com o movimento indígena, conversar com as lideranças que são representativas dos territórios, né? Então, o movimento está se mobilizando agora.
eles estão num movimento muito forte de retomada, realmente, né? Eu acredito que esse é um momento propício para que ciência e o conhecimento tradicional se alinhem em prol de algo comum, de algo maior, que não é somente a cultura indígena, porque nós somos originários, mas sim porque é a nossa história, né? A história de um povo todo, é indígena, não indígena. Então, eu acredito que é um momento de nós nos unirmos como seres humanos realmente e chegar num consenso, né? E eu acredito que é muito importante, eu acho que se realmente tiver um grupo de trabalho que fomente essa discussão e que a gente avance realmente, que a gente não fique somente na discussão, eu acredito que a gente nós já temos dados o suficiente, nós temos pessoas sensíveis que têm trabalhos coerentes, que podem contribuir para que a gente realmente agora nós possamos construir estratégias realmente assertivas para que a gente consiga avançar em decisões ou então realmente colocar para um governo com propriedade, né, de fala dos povos e com propriedade técnica do que realmente precisa ser desenvolvido dentro dos territórios indígenas. Eu acredito muito nisso. E se esse grupo for constituído, Alanísio, eu faço muito gosto também, se eu puder participar e puder colaborar, acredito que eu posso sim colaborar e sim fazer as pontes com os parentes, com o movimento que realmente eles estão ali buscando se fortalecer. Teve um momento da nossa história, da nossa trajetória, do movimento indígena, que houve sim um rompimento, né? Mas eu acredito que agora é estratégico realmente o movimento indígena, o conhecimento tradicional estar, sim, se aliando com esse conhecimento científico, técnico que nós temos de formação, né, que a gente adquiriu, né? Então, nós temos aí alguns jovens também buscando essa formação, né? Já temos alguns jovens já fazendo geologia, né? E também temos advogados indígenas, né? Então, eu acredito que esses profissionais podem sim colaborar, né? Eu acredito que chegou o tempo de a gente realmente falar, não somente falar, mas pôr em prática aquilo que a gente tem como ideais e como ideias, né? Eu acho fantástico o tema, né, do nosso debate, que ideais e ideias, né? Então, a gente sai das nossas ideias, constituídas pelos nossos ideais, e a gente pode partir, então, agora para realmente elaborar estratégias que sejam assertivas, não somente para os povos tradicionais, como os indígenas, mas para todo o país. Eu acredito que a gente pode, sim, chegar num consenso que seja favorável, que seja assertivo para todos, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, eu espero ter respondido a pergunta da Olanise e assim eu passo a fala para a Suzy. Suzy, tá no mudo. Desculpem. Mais uma vez, gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui no Canal Mineral, do qual eu tenho tido o prazer de contribuir para divulgar temas relativos à rochagem. Então, de pronto, eu agradeço e quero dizer que eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com a minha querida Visu, a Cisneia, e dizer que é uma alegria assim, vê-la falando e com tanta propriedade, de forma tão positiva, tão assertiva e assim, de uma forma tão, eu diria, tranquila. Isso me dá a certeza de que aquilo que eu senti logo que a conheci tem muita razão de ser. Eu tenho certeza que a Cisneia será, no futuro próximo, uma pessoa muito importante, não só para os parentes, para os povos originários, mas também uma geóloga atuante com propriedade nesses temas. Então, Cisneia, mais uma vez é um prazer estar com você aqui.
E a pergunta da Olanise, antes de mais nada, meus parabéns, Olanise, desejo a você muitas felicidades e que seus sonhos, os de curto e médio prazo, se realizem rapidamente e os de longo prazo que você vá construindo ao longo do tempo. Um grande abraço para você. As perguntas... um momento marcante da minha vida profissional. Foram vários, mas eu queria destacar 3, porque tem a ver com aquilo que é mais intrínseco da geologia, que é a paixão pelo que fazemos. E um desses momentos, não sei se vocês vão lembrar, no programa passado eu falei que o que me inspirou a fazer geologia, de fato, foi um livro que eu li quando era ainda criança, que tinha um geólogo, que tinha grandes aventuras e tal. E no ano de 2005, 2007, talvez, eu tive a oportunidade de ir para a África, no Quênia, participar de uma conferência sobre rochagem. E na viagem de campo dessa conferência, a gente saiu da capital e fomos até Kisumu. E para isso precisava atravessar, fazer uma transversal leste-oeste, mais ou menos no Quênia, e a gente passou de ônibus num proto-oceano, o Rift Valley da África. É uma coisa tão emocionante que vocês não fazem ideia. Foi assim, eu me senti aquele geólogo que foi o personagem lá do livro de geologia, o geólogo do livro. Foi uma coisa muito, muito emocionante para mim ver a geologia ali acontecendo e imaginando como que essa separação dentro do continente africano, que provavelmente nós não veremos, né, a civilização humana, né, porque é no tempo geológico, o que ela vai modificar o nosso planeta. Então, esse foi um dos momentos marcantes, mas eu resgato mais rapidamente outros 2. Um na Amazônia, claro, né, que é o encontro das águas. Aquela coisa grandiosa me mostrando que as águas acabam por retratar os caminhos por onde elas passaram e que elas chegam em um dado momento e aparentemente não se misturam, mas vão se misturar lá na frente. Isso mostra que a grandiosidade, mais uma vez, do nosso planeta. E outro momento foi ter ido a Machu Picchu, que era um sonho também há muito tempo acalentado. É impossível não ver geologia. Eu lembro que na descida de Machu Picchu para a cidade, eu fiquei bem na frente no ônibus e assim o pavor e o deslumbramento se misturavam na mesma proporção. O ônibus parecia que ia despencar lá daquela altura toda, mas tinha tanta geologia na minha frente que o medo ficava de lado e eu conseguia visualizar e vislumbrar a grandiosidade do nosso planeta. E eu acho que a geologia me deu essa potencialidade, essa opção de ver e entender as coisas. Então, Olanise, sim, tem muitas, mas essas 3 eu diria que são as mais marcantes. E quanto à fala cancelada, eu acho assim que, de fato, eu nunca tive, porque eu não permito também. Não é à toa que eu nasci no dia 20 de setembro, que é o dia que os gaúchos celebram a Revolução Farroupilha. Então, eu digo que eu vim guerrilheira desde sempre. Então, se o rei da Espanha perguntasse por que não tem caias, eu diria, não me calarei, não. Então, eu nunca me calei, mas com certeza eu já fui desqualificada muitas vezes, muitas. A melhor forma, eu acho que as pessoas têm para desacreditar o seu trabalho é desqualificando. E nisso foram inúmeras vezes. Dizendo, eu lembro de um momento que eu estava num congresso
apresentando o trabalho, e daí chegou um colega e falou, não, fazer desse jeito está errado, é certo se fizer dessa forma. E depois essas mesmas pessoas, isso é recorrente, né? E muitas vezes as críticas ao trabalho, especialmente da Rochagem, porque também é onde eu tenho mais tempo de atuação, desqualificaram o meu trabalho desde o começo, dizendo que isso era uma espécie de solução que os geólogos utilizaram para dar fim a rejeitos, e que não tinha propriedade nenhuma discutir o uso dos remineralizadores como fertilizantes. Então, mas eu acho, sabe, Alanise, que nós mulheres acabamos por ficar calejadas, e esse cancelamento da fala, ele sempre vai ocorrer, e vai ocorrer ainda por um bom tempo. Mas a gente está construindo mecanismos para dar a volta e conseguir colocar as nossas posições. É isso que eu acho, esse é o nosso caminho. Bom, é isso, porque senão não dá para responder todas as perguntas. Mas eu ainda quero voltar sobre esse negócio da questão feminina, na resposta que eu pretendo dar para minha querida Ana Paula. E muito obrigada já, Alanise, por sua pergunta, e também já vou agradecer de pronto para o Lorival e para a Ana Paula. Ok, pessoal. A Cisneia iniciou, né, uma linha aí respondendo para a Alanise. Né? Muito, muito positivo. Como nós temos só 1 hora do programa, né, a ideia inicial era que fosse até 15 minutos para as 3 perguntas. Mas então, eu gostaria que utilizasse agora até 10 minutos para responder para os 2 outros. Primeiro a Cisneia e depois a Suzy. Tá bom? Para a gente conseguir, né, são 18h35, aí estamos chegando lá. Tá bom? Vamos lá. Tá? Primeiro você, Cisneia. Aí no final, Cisneia, só uma questãozinha. Aí, de repente, já para a gente cumprir às 19 horas, que está sendo uma necessidade para nós todos, tá? Aí no final desse teu tempo de respondendo os 2 outros, Ana Paula e o Lorival, no final você já faz assim, a tua despedida, que aí depois eu já dou o encerramento, e aí a gente consegue. Tá? Então, vamos lá. É você, você, Cisneia. Está bem, Cláudio. Obrigada. Então, dando continuidade aqui às respostas, vou responder aqui a pergunta da Ana Paula, que é sobre a questão da cosmovisão, né? Como que a cosmovisão contribui para a coerência das decisões do uso e ocupação dos territórios, né? Eu acho que eu já tinha conversado um pouco antes com a Ana Paula sobre isso, que quando essa pergunta me veio, eu tentei inverter ela um pouco, né? Eu sou indígena, então vem muito isso, mas também não sou somente indígena, sou geóloga, né? Então, e também eu tenho andado muito nos territórios, através do trabalho que eu desenvolvo na secretaria, e a gente vê muito essa questão de que essa imposição realmente, né, de projetos e ações nos territórios indígenas, né? Então, o que a gente tem visto é um pouco do que o indígena, as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhas, elas têm que se adequar àquilo que é imposto a elas. E por que não ao contrário? Por que a ciência, como a geologia, como que a ciência poderia ou deve contribuir para a manutenção desse conhecimento tradicional, para a manutenção dessa cosmovisão, né? Então, me surgiu um pouco disso, e é isso que a Ana Paula traz sobre a mana na Bolívia, né? É fantástico essa visão que se tem, né? Não é a natureza, né, tendo que se adaptar ao homem, ao ser humano,
mas sim um homem que tem que se adequar, ou então ter essa relação de respeito àquilo que o mantém. Porque a gente precisa da terra, né? Nós precisamos da terra, não é a terra que precisa da gente. E nós, como geólogos, sabemos muito mais, sabemos mesmo disso, né? Dessa evolução da história geológica da Terra, quem somos nós, né? Quem é o ser humano diante dessa potência que é esse planeta Terra em plena evolução, né? Então, é meio que arrogante da nossa parte tentar se impor a essa condição da natureza, né? Então, eu penso que não é que como uma cosmovisão contribui para a nossa tomada de decisão, mas é como que nós, como cientistas, nós, como tomadores de decisão, podemos colaborar para a manutenção dessa cosmovisão, para a manutenção dessa rede de conhecimento tradicional, né? Pegando um pouco assim, né, a gente tem tratado muito na secretaria, a gente não chama de cadeias de produção, porque cadeia é algo fechado, e quando a gente adentra a floresta, adentra os territórios, a gente vai perceber que existem, ao invés de cadeia, existem redes de conhecimentos, e essas redes de conhecimentos elas estão interligadas. Então, existe algo que está relacionado, mas não é fechado, não é uma cadeia fechada, mas sim são redes de conhecimentos interligados, né? Então, eu acredito que eu inverti um pouco da pergunta, né, para que a gente realmente passe a nos questionar nas nossas ações um pouco disso, né? Como que nós, como cientistas, podemos colaborar com os territórios de fato, né? Porque senão a gente vai ficar patinando, escorregando sempre e nunca chegar no consenso. Vamos sempre ficar dando murro em ponto de faca, né? Pelo contrário, a gente tem que realmente descer do pedestal para tentar entender um pouco do que é o território, do que é a natureza, né? Eu acredito que seja um pouco disso, que essa percepção que eu trago como quem vive e quem trabalha aqui junto aos povos indígenas e quem é indígena também. E quanto à pergunta do Lorival, que é excelente também, assim como as outras, quanto à formação acadêmica, eu acredito que a gente ainda tem um caminho longo para se dar, mas eu já vejo que, pelas falas que a gente tem de vários profissionais da geologia, que a gente tem, sim, vai passar por um processo de transformação aí na academia, sim. Eu ainda tive uma formação muito tradicional, tanto que hoje eu estou no mestrado porque o meu orientador, o professor Humberto Cavalcante, me propiciou trazer esse tema que tem algo relacionado à minha cultura. Porque na graduação eu não tive essa proximidade, eu não tive essa identificação de que daquilo que eu estava desenvolvendo como ciência poderia contribuir para o meu território. Somente agora, na pós-graduação, no mestrado, é que eu estou tendo essa oportunidade, mas ainda assim, ainda falta muito, né? Então, disciplinas, por exemplo, que possam colaborar para a minha dissertação de mestrado, né? Então, eu não consigo, assim. Então, é um trabalho muito, muito árduo, realmente, de orientador com orientanda, de uma compreensão de que eu tenho que buscar externo à academia. Então, é um pouco disso, mas eu acredito que a gente deve fazer esforço para que a gente pioneiro, pode ser pioneiro, mas que, com certeza depois vão vir outros que possam também estar buscando novos trabalhos e que possa fazer um pouco mais de movimento também para que a academia tenha esse olhar sensível para o social, né? Eu acredito que é muito importante, né? Que não é a geologia, não é a sociedade em prol da geologia, mas é a geologia em prol da sociedade, né? Seja ela indígena, seja ela não indígena. Eu acredito muito nisso, Lorival, que a gente está nesse movimento, né? Mas que ainda a gente precisa caminhar bastante para que isso realmente chegue no sentido de que a gente seja uma ciência que olhe para a sociedade, que olhe para as nossas ações com respeito e dignidade de quem está realmente naqueles territórios, né? E ele trouxe outra pergunta, acho que essa pergunta aqui está bem mais voltada para a Suzy, eu vou deixar que ela responda, né?
é a questão da rochagem, né? E já aproveitando esse pouco de espaço, também agradecer, já para finalizar minha fala, agradecer ao Cláudio Sgliar, que sempre, com muito carinho, me faz esse convite, a professora Suzy, que eu tenho um carinho muito especial, que tive a oportunidade de conhecer nesse período, as perguntas, a Ana Paula tem um carinho muito especial, já tive a oportunidade de conversar com ela, ainda não conheço pessoalmente também, ao Lorival, a Lanice, tenho certeza que um dia a gente vai se conhecer, né? Então, muito obrigada pelo carinho de todos e estamos aqui, eu estou aqui para contribuir com a sociedade, estou aqui para contribuir com a nossa classe de geólogos, para que a gente possa realmente caminharmos juntos e termos esse olhar mas em prol de algo que é comum para a gente, que é a nossa sociedade, que é o nosso país, que são os nossos povos, que é um povo só. Então, muito obrigada, boa tarde a todos. Boa noite, né, aqui. Ok, agora você, Suzy, tá? E aí depois nos levanta algumas questões, que realmente questões muito importantes estão sendo ditas. Você, Suzy. É verdade, mas nesse tempo é muito difícil que eu consiga aprofundar muito nas respostas. Mas eu vou tentar até juntar um pouco essas questões. O Lorival faz uma questão sobre a formação acadêmica, se já tinha alternativas nos anos 80, quando eu formei. Olha, Lorival, eu fui formada naquela perspectiva de que se tem minério, tem que explorar. Rigidez locacional, ou seja, questões ambientais, até porque no começo dos anos 80 a gente não discutia muito isso, e questões sociais nem sequer eram abordadas. Então, eu vejo que, apesar dessa formação, a vida de geóloga, o que eu percorri, né, profissionalmente, me mostrou que a geologia, sim, me deu uma base muito boa, mas outros importantes aspectos precisavam ser considerados. Eu acho que isso a gente também vai aprendendo ao longo do tempo, e a maturidade acaba por favorecer esse tipo de visão. E aí eu já até chamo a atenção para a questão que minha querida Ana Paula, que eu considero quase como uma filha mais velha, de tanto amor que eu tenho por ela, fala sobre os conteúdos inseridos, que podem ser inseridos nas ciências da Terra, especialmente na geologia. Olha, Ana Paula, eu acho que a visão crítica ela começa a se formar, como bem colocou a Cisneia, entre essa diversidade de alunos de diferentes classes sociais, de diferentes locais, de origens diferentes, e esse caldo de diferenças está trazendo essas discussões, mas, de toda forma, eu acho muito importante que os currículos de geociências eles precisem considerar e ensinar os profissionais desta área de que questões políticas são extremamente importantes. Você precisa entender, os alunos e as alunas precisam entender que as leis, de fato, são uma proteção, um acordo social, e como os geólogos podem estar inseridos nessa perspectiva. As geólogas se inserindo do ponto de vista de ocupar espaço mesmo, levando conhecimento técnico, mas também partilhando compromissos sociais, compromissos políticos e ambientais. E eu percebo muito claramente isso nas novas gerações, que na minha época, com certeza, eles não estavam presentes. E a segunda questão do Lorival é sobre uma questão da atualidade, né, que foi que a guerra na Ucrânia acabou trazendo para a nossa realidade, que é esse círculo que eu diria vicioso, viu, Lorival, de explorar, e aqui eu quero chamar a atenção para a palavra explorar, exploração mineral, quer dizer,
que você já parte de um princípio de que você vai usar até esgotar. Então, a exploração mineral, a exploração do solo para produção, isso acaba por nos tornar como um ator coadjuvante num processo geopolítico global, em que empresas, poucas empresas, cerca de 10 empresas no total, decidem os preços dos fertilizantes que serão comprados para produzir outras commodities, alimentos, e para quem e como serão vendidas. Então, a gente precisa quebrar esse círculo vicioso e tentar buscar um círculo virtuoso que seja, sim, vamos produzir, não necessariamente para alimentar o mundo, mas primeiro para alimentar as nossas produções, a nossa população aqui, né? Essa é a nossa prioridade. Vender commodity dá dinheiro para o país, mas especialmente dá dinheiro para um grupo específico, um setor específico. Então, essa coisa que a gente precisa quebrar e aproveitar essa oportunidade. Eu sei que a oportunidade num momento de conflito, ela não vai ser fácil, porque a gente tem que fazer opções, e esse momento é o momento de a gente fazer opções, por exemplo, no que se refere ao potássio, explorar potássio na Amazônia, uma região sensível, que está lá, vizinho da Terra dos Muras. Quais benefícios isso terá para o Brasil? Eu acho, como geóloga, que é legítimo que a gente explore nossos bens minerais, mas, primeiramente, a gente precisa ver se tem outras opções, se a gente tem outros caminhos, e esses caminhos, se eles vão nos levar à soberania. A soberania não só na produção, mas também nas decisões de como fazer. Essa é uma diferença que precisa ficar clara neste momento de conflito, e que o Brasil se coloca, no presente momento, como um ator coadjuvante e que quer dispor dos seus recursos, rifamos nossos recursos. E não é disso que se trata. Se nós temos recursos, nós temos uma grande geodiversidade, vamos aproveitar para tornar esse país um país de fato soberano. E, para terminar, sobre a transdisciplinaridade e a participação das mulheres. Olha, eu acho que, Ana Paula, que neste momento isso é imprescindível para todos ou todas as profissionais envolvidas nas geociências. A gente tem que ter, para além do conhecimento técnico, que é importante na tomada de decisão, a gente tem que ter sensibilidade para definir quais disciplinas vão ser importantes nessa decisão. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é discutir essa questão da rigidez ou vedação locacional quando quando é necessário considerar aspectos ambientais, por exemplo, e aspectos sociais. Neste caso, eu acho que é transgredir um pouco, e isso só será possível se a gente tiver esse olhar mais acurado, ou talvez com conhecimento transdisciplinar, não só da geologia, mas englobando outras ciências aí importantes. E a participação das mulheres, eu acho que... Bom, os cursos de geologia, num levantamento que eu fiz com a Carol para a Febragel, a gente já percebe que estamos 50-50, quase. As mulheres já estão participando quase que 50% das entradas nos cursos de geologia. Ainda temos muitas coisas para vencer, especialmente a oferta de bolsas, a ida para os cursos de pós-graduação, as chefias, mas eu tenho... eu nunca vi
ao longo desses quase 30 e tantos anos de carreira, um poder tão grande e de fala das mulheres. A gente está se posicionando de uma forma que não vai deixar dúvidas de que nós podemos ser o que a gente quiser, no lugar que a gente quiser e na hora que a gente quiser. Então, nada mais de aceitar, como eu escutei quando eu formei e fui procurar meu primeiro emprego, um cara, na época, era um gestor da Paranapanema, falou para mim, a gente não dá emprego para mulheres, tinha uma vaga, porque mulher engravida e tem que parar. Eu acho que eu já contei essa história, mas, enfim, vou contar outra vez. Bem desaforada, eu falei que eu achava que ele era filho de chocadeira, porque de mãe ele não devia ser, né? Então, por aí que a gente está caminhando. É isso, a gente tem que ser aguerrida, nós temos as mesmas condições, nós temos restrições também, mas o caminho da participação feminina, não só na geologia, mas na geologia e na política, na geologia e em qualquer tema que você... Gestão, eu espero vê-la em breve aí no comando da CPRM. Você tem tempo para isso, Ana Paula? Estou na torcida. Muito obrigada, mais uma vez, Cláudio. Estou muito feliz de participar e eu não acho que eu seja a referência. Eu estou construindo um caminho e fico feliz de poder estar contando essas histórias aqui para as amigas e os amigos. Um abração, feliz de vê-la, Cisneia, um abraço para vocês, um abraço, Lorival, Olanise novamente, Ana Paula querida. Um beijo. Ok. Bem, primeiro, Olanise, o Marcos Lobos nos segredou aqui de que você está fazendo aniversário. Tá? Então, parabéns, tenho certeza de todos nós, parabéns para você. Tá? A questão do tempo, ela, cada vez mais, a questão do tempo, né, ela tem se tornado a rapidez do TikTok, do Instagram, ou tantos outros desses sistemas, nos fazem realmente, muitas vezes, a gente querer nos estender nos argumentos. Não tenho dúvida nenhuma que aqui foram levantadas questões muito importantes, seja pelas duas colegas, Suzy e Cisneia, seja pelas três perguntadores, Olanise, Ana Paula, Lorival. Questões fundamentais, várias delas. Eu gostaria de destacar só duas questõezinhas, bem rápidas. Uma delas, me parece, Cisneia, né? Nós temos conversado em vários momentos, em alguns grupos, reuniões que temos feito, mas realmente é muito interessante essa maturidade tua, que eu vejo em outras pessoas. Teu povo, povos originários, povos indígenas, e que é aquela maturidade da pessoa que pega e diz o seguinte: eu sou igual a vocês. Eu sou povo originário, mas tenho filho, quero ter filhos, vocês têm, quero que meus filhos tenham uma boa escola, pode até estar na tribo, mas que frequente uma boa escola, eu tenho pai, tenho mãe, que vão se curar pelas nossas tradições, mas também, se for necessário, ter um bom hospital. Eu sou igual a vocês. No caso, eu sou uma geóloga, sou uma profissional, quero desenvolver meu trabalho. Tem uma preocupação, óbvio, central, extremamente importante com o meu povo, o povo originário. Mas eu sou, né? Nesse caso eu sou uma mulher, sou uma geóloga, eu sou também, como você falou, não é a identidade ser povo originário que é a tua. É você ser uma pessoa extremamente consistente naquilo que você está falando. Que bom, que bom. E é assim que eu acho que tem que ser, entende? Quer dizer, até a ideia de trazer essas duas, brincando, tá, ô Suzy? Uma alemoa lá do Rio Grande do Sul e uma indígena lá de São Gabriel, foi um pouco isso. São duas mulheres, com ascendências diferentes e tal, mas com muitas vontades parecidas, iguais, diferentes,
mas que tem caminhos a trilhar. Porque, às vezes, se procura colocar para os povos tradicionais, povos originários, como se fosse algo assim, é a arara azul, é a baleia tal. Não, nós estamos tratando com povos, com populações que têm as vontades humanas. E a humanidade se desenvolve, cresce e tal. Né? E todos nós na luta pelos seus direitos. E aí, dá para as questões que a Suzy sempre levanta, eu acho que essas questões que a Suzy levanta são extremamente sérias, tem a ver com as perguntas também colocadas, mas que essa questão que num aspecto da formação profissional, que algumas perguntas nas escolas, ela se mantém as mesmas. Mas é tão interessante hoje, como tem sociólogos, geógrafos, economista sempre teve, né? Porque economista sempre se mete em tudo. Mas agora até mais ainda. Tem um tanto de outros setores dando opiniões, estudando, se posicionando em relação à mineração e à geologia. E é muito positivo isso. Da mesma forma que aí eles têm que entender que nós também damos opiniões para eles. Dizer, não, aí não, pô. O que você está falando não tem nada a ver. Né? Você tem que aprender isso aí, estuda isso aí, como eles nos falam. Essa transdisciplinariedade na ciência, ela é muito importante quando todos se escutam. É muito importante. Mas bem, pessoal, eu realmente agradeço, tá, mais uma vez, no caso, o Lorival, a Ana Paula e Olanise, e em especial, a Suzy e Cisneia, por essas conversas que nós tivemos que estão depositadas lá, tá lá no site, lá no canal Mineral. Quem quiser, acesse lá e vai nos escutar e vamos continuar conversando, todos nós. Vamos estar em diferentes momentos tratando dessas questões. Tá? Mais uma vez, eu agradeço aí ao Marcos Lobos, tá? E realmente, quem quiser, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? E é isso aí. Um até depois e até a próxima sexta-feira para todo mundo, tá bom? Tchau. Tchau.